vamos lá. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra no livro do profeta Daniel. Se não, só acompanha. Maior conferência. Quando eu estava me preparando para o ministério, eu viajei boa parte do Brasil. Tive em conferências com alguns dos pregadores mais famosos do Brasil e do mundo. Mas a conferência mais quente de avivamento que eu estive, não gastei um tostão para chegar nela. Sempre é no quarto. Sempre é, porque no quarto não tem divisórias, não tem empecilhos, não tem nada, é só você e ele, face a face. E quando você entra, né? Vou buscar o Senhor. Quando você sai, você está tão humilhado. Porque quando você vê ele, só resta um ai de mim. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é isso? Essa é uma geração que Deus está chamando para buscar a face dele. Uma geração que vai buscar a face dele. Deus vai mudar radicalmente o modelo de conferências e de congressos no Brasil. Radicalmente. A moçada no Brasil vai encher lugares, não mais por causa dos nomes que vão estar lá, mas por causa apenas de um nome. O nome dele. O nome dele. Eu sinto que está vindo mudança sobre o Brasil. Eu estou tentando entrar na mensagem, me perdoa. Pode ser que eu consiga entrar daqui para o final do tempo. Boa apóstola, és uma mulher sábia. Gente, não vai ser, você não vai poder me ver, mas garanto que você não vai perder nada. Você acompanha pelo telão, tá bom? Então nós vamos descer. Já estava com vontade de fazer isso e agora, debaixo de uma autorização apostólica, vou-me embora. Eu não sei quando isso começa, nem onde. Mas quem aqui já passou por um tempo onde sentia um peso do Espírito Santo? Não é aquele peso do mundo, de tristeza, de angústia, mas um peso de responsabilidade por algo. Alguém já sentiu isso? Não é? O Espírito ocasionalmente faz isso conosco, quando Ele tem algo específico. Às vezes é para você ligar para alguém, às vezes é para você procurar por alguém, para saber como ela está, dar uma palavra. E faz um tempo que eu estou parado, entre aspas, nesse livro de Daniel. E parece que sua mente vai abrindo e você vai entendendo coisas. E na última rede jovem que eu preguei no IPCEP, e na primeira rede jovem que eu preguei aqui em Boa Viagem, eu entrei nesse tema e quero continuar ele nessa tarde. Eu vou ser breve. É uma palavra de 3 pontos apenas. Cada uma com 25 subpontos, mas é 3 pontos. E eu quero falar da geração de Daniel. E eu quero falar como ele conseguiu manifestar em meio ao império que alguns historiadores dizem que foi o mais proeminente da história, o Império Babilônico. Como ele conseguiu manifestar o reino de Deus. Quantos desejam conhecer um pouco mais disso? O Império Babilônico foi literalmente um império de influência, de conquista em sua época, de expansão, conquista de territórios. Seus reis, e um deles chamado Nabucodonosor, talvez o mais famoso, foi um conquistador muito respeitado e temido. Os babilônios ou os caldeus, eles não eram de brincadeira, era um povo guerreiro, um povo conquistador. E Israel, por causa da sua desobediência, só resumindo e simplificando,
depois de centenas ou dezenas de avisos de Deus por meio dos seus servos, os profetas, que começavam de madrugada a dizer e a chamar o povo e a nação para o arrependimento, porque senão viria o cativeiro. E depois de profeta após profeta levantado pelo Senhor para trazer a nação de Israel ao arrependimento, não serem ouvidos, a palavra do Senhor não ter sido temida, respeitada, levada em conta, então veio o que justamente Deus não queria fazer, mas se viu obrigado. Você sabe quando seu filho ou sua filha faz algo, quando criança, e você, filho, não faz isso, e ele continua fazendo, e você mansamente vai de novo, filho, não faz isso, está errado, você pode até se prejudicar, e ele continua fazendo. De repente você faz, filho, não faz isso, e ele continua fazendo. Só resta, pode me emprestar aqui? Só resta, alguém sabe do que eu estou falando? Obrigado. Só restou isso, não é? Só restou isso para a nação de Israel. O cativeiro babilônico foi não para punir, mas para ver se agora eles acordavam e voltavam-se para ele. Voltavam para a sua origem, para os braços eternos de amor, misericórdia e perdão do seu Criador, do Deus de Israel, do Senhor, do Todo-Poderoso, Yahvé. Mas Babilônia, a palmada de Deus, como um império, ela tinha sua própria cultura. E veja uma definição de cultura, segundo o dicionário Aurélio. Eu acho que era Aurélio, me perdoa Aurélio se não era. Complexo dos padrões de comportamento, das crenças e das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade ou de uma civilização. Complexo dos padrões de comportamento, crenças, das instituições, valores espirituais, materiais e por aí vai. Então Babilônia, como uma sociedade muito organizada, ela tinha sua própria cultura. E o rei, do contexto de Daniel, o rei de Babilônia, ele levou, vamos dizer, a nata do povo de Israel e deixou os mais miseráveis e os mais pobres. E lá na sua corte ele deu um comando a um dos seus chefes, dizendo, olha, escolhe os melhores jovens de cada nação cativa. Vê lá na nação de Israel os melhores jovens e traz para a minha corte, e prepara eles para servirem a mim diariamente. E aí ele dá instruções de como seriam esses jovens. E aí vem nosso amigo Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A gente geralmente só decora os nomes babilônicos, né? Quando aqueles meninos se apresentam, dizem os estudiosos que Daniel nessa época tinha por volta de 15 anos. O rei dá mais algumas instruções, e ele diz o seguinte. Versículo 4 do capítulo 1 de Daniel. Jovens sem nenhum defeito, Daniel 1:4. De boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, os povos babilônicos.
Então, a primeira coisa que se tinha que ensinar, a cultura. Era uma tentativa de desprogramar a cultura de Israel, com seus próprios comportamentos, linguagem, hábitos, alimentação, culto e etc. E instruir a cultura de Babilônia na mente, na alma daqueles jovens. Porque Nabucodonosor tinha um projeto para eles. O diabo, ele trabalha também com projetos. Para cada um de nós, ele estabeleceu um projeto, mas jamais se cumprirá. Então, para que aqueles meninos servissem adequadamente em Babilônia, eles precisariam ser instruídos na cultura, na língua. E tem mais uma instrução. Versículo 5 agora. E para isso determinou-lhes o rei a ração diária, a alimentação diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. 3 anos para desprogramar uma cultura e implantar uma nova. 3 anos. Fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais, aí sim, iriam para a presença do rei. E nessa estava Daniel e seus amigos. Como se não bastasse, como se além de ensinar a cultura e a língua, eles teriam que também se alimentar daquelas comidas consagradas aos deuses de Babilônia. Veio um outro comando para que uma outra alteração fosse feita naqueles meninos. Observe aí agora. Versículos 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, conforme a gente já falou, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias o de Abidnego. Gente, eu vejo, para mim, Babilônia é justamente o sistema em que nós vivemos hoje. Vou provar por quê. Babilônia surgiu e existiu, historicamente é comprovado, como um império geográfico. Mas espiritualmente, infelizmente, ele continua existindo. E apesar de Paulo falar que o último inimigo a ser vencido será a morte, João, com todas as revelações que ele teve das últimas coisas em Apocalipse, ele fala, ele mostra, ele recebe a revelação que o último inimigo de Deus e consequentemente do seu povo será Babilônia. Capítulo 18 é o julgamento da mãe das meretrizes, que com seu sangue, com o vinho da sua prostituição, embriagou nações inteiras, reis, políticos, comerciantes. Está tudo isso em Apocalipse 18. Um sistema de valores, um sistema de cultura, de linguagem e tudo mais que envolve uma cultura, totalmente contrário ao reino de Deus, um sistema oposto ao reino de Deus. O maior inimigo do reino de Deus na terra, o sistema babilônico. Eu estava em janeiro de 2014, no Rio de Janeiro, num domingo à noite, esperando a palavra para ministrar, no final de um evento. Quando o Espírito veio sobre mim, e me levou a Apocalipse 18, eu não ia pregar, não tinha nada a ver com isso. E eu li o texto, e eu tremia por dentro. E antes mesmo de passar a palavra, eu senti que eu precisava subir no altar e pedir o microfone. A adoração estava rolando lá, e
muita presença de Deus. E eu comecei a ler esse texto, mas Deus me deu uma autoridade naquele momento. Eu sabia que eu estava confrontando um sistema. Eu sabia que eu não estava falando para a igreja. Talvez boa parte ali nem estivesse entendendo, mas eu senti que eu estava falando agora a principados e potestades. Paulo fala isso, que a sabedoria de Deus será conhecida nos principados e potestades. E eu não sabia que a partir dali inauguraria um tempo de tanta guerra, de tanta provação na minha vida. Eu não sabia que eu tinha comprado uma briga contra esse sistema. E sabe de uma coisa? Eu agora vou até o fim, porque eu tenho uma missão. Apocalipse 18:5, tirar o povo de Deus. Olha que pretensão, isso é só o Espírito que pode fazer. Tirar o povo de Deus de Babilônia. Porque ele diz em Apocalipse: sai dela, povo meu. Já entramos, mas nós estamos saindo, porque estamos nos preparando para implantar o reino de Deus aqui na terra, porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a primeira mensagem de Jesus: é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Esse sistema terrível, ele tenta de todas as formas mudar quem nós somos. Primeira coisa que tenta fazer, mudar nossa alimentação. Daniel como um cativo. Gente, imagina ele contemplando aquela mesa farta com as mais finas delícias, iguarias do rei, tendo livre acesso a hora que quisesse para comer o quanto quisesse, do que quisesse. E eu não quero falar de um alimento físico, eu quero fazer um paralelo com tudo aquilo que o mundo lança sobre nós para despertar o nosso prazer e diz: é legal, porque afinal de contas você precisa de prazer, e tudo que vai lhe dar prazer, como é que Deus pode ser contrário a isso? E em nome dessa filosofia babilônica, o mundo está como está, mas eu não espero nada do mundo. O problema é esse princípio entrando na mente e no coração de muitos cristãos. O problema é essa busca desenfreada pelo prazer, quando na verdade a grande e maior fonte de prazer de um filho de Deus deveria ser a autossuficiente presença do Senhor. Se alimenta, Daniel. Você já está cativo, teu Deus te abandonou. Você é jovem, você tem hormônios, você precisa. Aqui está a mesa. Só um pouquinho. Não tem problema. O problema é que Daniel certamente discerniu e percebeu: eu sei a quem é consagrada essas comidas. Eu estou fora. E Daniel chega então para o chefe dos eunucos, que cuidava da alimentação dos escravos. Ele era escravo ainda. E disse: vamos fazer um trato. Por 10 dias você vai nos experimentar. Eu não vou comer essa comida. De forma alguma. O rei vai perceber a fisionomia de vocês, o semblante caído de vocês, e minha cabeça vai rolar. Só 10 dias eu te peço. E como Daniel tinha crédito, Arioque disse: tudo bem, vamos lá, vamos fazer esse trato. E ele disse: então o que você vai comer? Por 10 dias apenas um pouco de legumes e água. Água e legumes. Ou coisinha sem graça. Nem venha, não é? 10 dias, água e legumes. Tem hora que você tinha hora que eu olhava e dizia: mas só água mesmo. Só água. Mas daqui a algumas horas eu vou comer uma boa comida por aí. Mas por enquanto, água.
porque nem legumes está entrando mais. Mas sabe de uma coisa? Essa, entre aspas, coisinha sem graça, água, legumes, tem todos os nutrientes. Bota um prato lá de legumes. Provavelmente vai ter todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Quem tem problema de digestão, ele facilita a digestão. Renova a energia. Você não vai engordar. E vai ter uma série de benefícios. Gente, o mundo quer enfiar a goela abaixo em nós os deliciosos manjares de Babilônia, para despertar em nós os seus prazeres. Mas a primeira arma ou ferramenta, conforme você queira, para manifestarmos o reino de Deus em Babilônia, é manter uma alimentação, eu vou chamar de alimentação do reino. É manter uma alimentação saudável. É a, entre aspas, sem graça, né? Preto, branco. Aqui está todos os nutrientes que a nossa geração precisa. Aparentemente sem graça, né? Aparentemente uma comidinha sem graça. Meu amigo, quando Jesus foi tentado no deserto, 40 dias sem comer nada, imagina não só o físico, mas a alma dele. E Satanás disse: pega essa pedra aí, cara, manda transformar em pão, você tem direito. Satanás, escuta uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas viverá por toda palavra que procede da boca de Deus. Você deseja manifestar o reino de Deus em meio à Babilônia? Pois aqui está a sua dieta, a dieta de Daniel. Coma essa palavra, se alimente dessa palavra, encha a sua alma, encha a sua mente com a palavra, viva a palavra, pratique a palavra. Ela tem todos os nutrientes e proteínas que sua vida espiritual precisa para se manter de pé. Rejeite as finas iguarias dos prazeres desse mundo. Enquanto é tempo, santifique o seu namoro. Porque o reino a quem você pertence ou diz pertencer tem uma constituição própria, uma linguagem própria, uma cultura própria. Uma outra coisa que tentaram mudar o nome e disseram: Daniel, não mais Daniel, Beltesazar. Que Baal ou que Bel te abençoe, proteja a sua vida. Porque aqui, Daniel, quem manda é Bel e Baal, tá certo? Então, como você se destaca, nós vamos dar o nome dele e você vai ter a bênção dele. Pode me chamar como quiserem. A minha identidade é que Deus é a minha justiça. O meu nome, e eu não abro mão da minha identidade, é que Deus é a minha justiça. Igreja do Senhor, a nossa identidade, a sua identidade não pode ser negociada. O seu nome é Deus é a sua justiça. Porque mudar a identidade é isso que fazem nas faculdades. Passei 5 anos dentro de uma. Eles relativizam tudo que aponta para Deus. Que nada, cara, não é bem assim não. E daqui a pouco você vai naquela conversa furada de homens inteligentes na mente e miseráveis na alma, ignorantes nas coisas do Espírito. Com todo respeito. Né? É muito radical esse negócio de Jesus ser crente. Está na igreja, por que não tomar uma cervejinha de vez em quando? Eu sou jovem. As finas iguarias do rei. Eu estou em Babilônia mesmo. O seu nome é chamado pelo nome dele. Você tem a marca dele. Nós vemos uma geração que está correndo para se tatuar, né, no físico.
Não vou falar nem contra nem a favor. Eu tenho minha própria posição quanto a isso. Se você quer ouvir, depois a gente conversa. Pode até pagar o lanche mais tarde. Mas eu vejo uma geração correndo de crentes para se tatuar. Mas não tem uma marca no espírito. Não tem identidade nas faculdades, nas escolas, não tem. Eles estão indo segundo o mundo. Tatua a marca de Jesus no teu coração, mano. Seja zeloso por Ele. Anda embriagado por aí pelo Espírito Santo. Testemunha nas praças e nas escolas. E pega aqueles R$500 e manda lá para o Níger, para Serra Leoa, para Guiné-Bissau. Porque não tem ninguém que não tatue para de alguma forma, me desculpa, chamar atenção para si. Não precisa concordar. Isso é o que eu acho. E mantenho. Mas ninguém, cadê os zelosos? Cadê aqueles que vão se levantar e vão dizer: eia, do meu Deus não fala não, cara. E do meu Deus, do nome de Jesus na minha frente eu não vou aceitar. Cadê uma geração com a tatuagem dentro de si, com o nome Jesus em letras de fogo? Tatuar aqui é fácil, mano. Tatuar aqui é a parada. Vamos seguir. Já falei da primeira. Como manifestar o reino? Não abrir mão da cultura do reino. Não abrir mão da sua alimentação. Posso ouvir um amém? Não abrir mão do seu nome. Segundo lugar, tomar decisões corretas. Decisões baseadas nos princípios do reino. Versículo 8. Capítulo 1 ainda. Resolveu Daniel firmemente. Diga por favor, resolveu firmemente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Jesus. Jesus. Deixa eu já falar mais uma coisa aqui. Agora já comecei a falar disso. Vou voltar de tatuagem. É que me parece, andando por aí, chega um pregador na parada, se ele é todo tatuado, a galera vai dizer: uau, esse é radical por Jesus. Que cara louco. É, cara. Ele é louco e radical. Será que ele está nos becos e vielas meia-noite, liberando Jesus para traficantes de drogas? Será que ele está nas ruas aí, abraçando o mendigo, visitando órfãos e viúvas e os velhinhos no asilo? Então, meu amigo, não vem com essa história de ser louco e radical. Ele está mais para produto da mídia. Me desculpa. Isso também é o que eu acho. Resolveu Daniel firmemente. Quantos desejam sinceramente manifestar o reino de Deus nessa terra, em meio à Babilônia que vivemos? Ok, boa parte, né? 50% já está bom para começar. Vou te dizer como acontecem as coisas, com decisões. Daniel estava lá, em meio à Babilônia, sem seus pais, longe da sua cultura, cansado, tratado como escravo. Ele poderia ter dito: sabe de uma coisa, eu já estou nessa mesmo, cara. Estou aqui. É que tem uma palavra que eu não quero usar, né? Tô LASCADO. Tem pregadores que usam coisas bem piores, viu? Mas eu tenho um zelo por isso aqui, ó. Eu tenho um temor de estar aqui atrás de um púlpito, você não sabe quanto.
Sabe de uma coisa? Eu já estou aqui mesmo, vou comer isso aqui. Sabe como veio? Sabe como Daniel, o menino de 15 anos, né? Aqui até então, se tornou o Daniel que a gente conheceu a partir de uma decisão. Eu não sei o que vai acontecer com a minha cabeça. Ela pode até rolar. Rei, você pode até me mandar de volta para Israel ou me matar numa cova, mas eu decido. Eu faço parte de uma outra geração, de uma outra cultura, de um reino e de um outro reino. Eu decido firmemente, até o fim da minha vida, eu não vou me contaminar com as finas iguarias de Babilônia. Decisão, cara. Tudo na vida, ou as grandes conquistas, avanços ou tragédias, vêm por meio de uma decisão. Decisão. Poderia não estar aqui hoje, porque infelizmente já me converti com 19 para 20 anos. E não tive o privilégio que muitos jovens estão tendo aqui, de crescer numa outra cultura do reino de Deus. E vivi e sentei nas mesas de Babilônia, e como um porco comi, porque me dava prazer. Cada noite, não dormida, numa roda de amigos, usando drogas e bebendo até literalmente cair. Babilônia, uma noite de finos prazeres. E quando começamos a ir para a igreja, nos convertemos, eu e minha namorada, que é minha namorada até hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa, jovem. Sabe por que está tardando a sua bênção? Porque você está orando por um namorado, uma namorada. Essa é uma oração que Deus não responde nunca. Agora eu vou te dar uma chave para a sua resposta vir. Senhor, manda meu marido. Uou! Que pena que só poucos, né? Deus não trabalha com namorico, meu amigo. Ele quer a sua amada. Você quer um namorado, você quer uma namorada, Ele não vai dar. Agora você quer um companheiro para a eternidade, uma companheira para todos os seus dias aqui na terra. Ore por um marido, ore por uma esposa, e eu te garanto que Ele vai dar. E quando Ele manda, Ele capricha. Mas entramos no reino com a cultura de Babilônia. E o nosso namoro era segundo os padrões de Babilônia. Mas até o dia, eu decidi firmemente. Cheguei lá no sábado à noite, íamos sair. Quando eu vi a situação, tchau, não vou entrar aí não. Eu decidi firmemente. E a cultura do reino nos alcançou. E Deus foi misericordioso. Terceiro e último lugar, como manifestar esse reino? Ter o espírito do reino. Diga, por favor, ter o espírito do reino. Que espírito é esse? Dois tipos de espírito. Ficou meio estranho essa palavra agora. Capítulo 5. Primeiro espírito que você tem que ter. Por gentileza, capítulo 5. Agora, diante de um outro rei,
chamado Belsazar, não Belsazar. Alguns dizem que era filho, mas na verdade ele era neto de Nabucodonosor. Daniel permanecia. E aquele rei Belsazar deu um grande banquete para seus nobres e seus príncipes. E de repente, no meio daquela festona toda de Babilônia, o rei já estava mais para lá do que para cá, chapado, embriagado, alucinado. De repente ele vê uma mão que começa a escrever. Ele começa a ver que uma mensagem está sendo escrita. Versículo 5 fala que apareceram dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. E escreveu algo que dizia mais ou menos: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aquele rei ficou paranoico para tentar entender o que era aquilo. Ele perdeu literalmente as forças, chamou os seus magos, encantadores, feiticeiros, ninguém conseguiu decifrar. Até que sua mãe lembra de um jovem. E olha o que ela diz para ele. Versículo 11. A rainha mãe diz para o seu filho, rei Belsazar, ainda em Babilônia. 5:11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito é excelente. Versículo 12. Conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel. Agora já era Daniel, tá vendo? Não era mais Beltesazar. E ele dará a interpretação. O rei manda chamar. E no versículo 14 diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito, falando agora o rei com Daniel, que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Agora tem mais um versículo que eu quero ler. Capítulo 6, versículo 3. Agora em outro reinado, em outro império. 6:3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o povo. Então, como nós manifestarmos o reino de Deus em Babilônia? Como nos mantermos de pé em meio a tanta pressão, tentação, sujeira, impureza, poluição em todos os sentidos, para tudo que é lado, tentando invadir nossa alma? Tendo o espírito do reino. E que espírito é esse? Primeiro espírito. Eu vou fazer uma troca aqui da ordem que eu li. Primeiro espírito. Um espírito excelente. Diga, por favor, um espírito excelente. E sabe o que é que isso fala? Caráter. Que espírito excelente era esse que Daniel tinha? Um exímio caráter. Já não era mais um menino, era um homem. Mas um homem com H maiúsculo, um homem de verdade, um homem de caráter. Igreja, nós temos jovens, temos homens até cheios do Espírito Santo. Mas caráter não tem nada a ver, deveria ter tudo a ver. Mas não tem. O Brasil está cheio de pregadores que cospem fogo, mas deixam um rastro, não vivem cada
vaso que vive no púlpito deixa um rastro terrível, porque falta-lhes esse espírito excelente que Daniel tinha, caráter. Igreja, em nome de Jesus, cristãos, sejamos homens, mulheres, jovens de caráter. Prometeu, acabou, meu amigo. Compra, comprou, não tem crise, pague. Empenhou sua palavra, vá até o fim, inclusive. Como que uma pessoa tem coragem de tirar uma donzela de dentro da sua casa, da casa dos seus pais, conversar com seus pais, tirar ela de lá, pedir a mão em casamento, reúne um povo diante de uma sociedade, na frente de um sacerdote de Deus, dizer na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez, serei fiel, te amarei. E na primeira tentação, e na primeira, eu acho que temos incompatibilidade de jeito. Como é que é, cara? Vai te catar, mano. Você empenhou a sua palavra diante da fiel testemunha. Agora é até o fim. E se não tem caráter para manter sua palavra e para manter a aliança, tenha pelo menos a hombridade de levar de volta pela mão e dizer para o pai: não sou um homem de caráter, estou devolvendo ela, porque me embriaguei com Babilônia. Eu senti o perfume dos cabelos de Babilônia. Eu tomei o vinho de Babilônia. Cristianismo é para quem tem caráter. Seguir Jesus é para quem tem caráter. Tem muito crente, desculpa a expressão, gente, safado, sem temor. Acha que o quê? Que Deus não está vendo? Você acha que você pode namorar de qualquer jeito e acha que Ele não está vendo? Vendo por que eu disse que essa palavra tem um peso? O espírito excelente Daniel tinha. E segundo e último lugar, segundo subponto desse terceiro ponto, ele tinha o espírito dos deuses santos. É o que eles achavam. Quem sabe de que espírito Daniel era cheio? Ele chama ele, cara. Chama ele, esse menino tem o espírito dos deuses santos. Eu imagino Daniel chegando lá e dizendo, com todo respeito, dona rainha, só uma correção, é o espírito do Deus Santo. Irmãos, jovens, com todo zelo, como nós vamos vencer Babilônia? Será que é possível? Diga por favor um sim. Sabe como? Sendo cheio do Espírito do Deus Santo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Não há outra forma. Não há outra forma. E como se enche com esse Espírito? Aí eu deixo um hábito que Daniel tinha. Olha, quando lançaram ele, quando foi se lançado um decreto em Babilônia, muito embora agora Babilônia estava debaixo do governo de outro rei e de outro império, o Império Medo, e o rei era Dário. E os governadores, tendo ciúme de Daniel, que era um governador de destaque, pediram que o rei autorizasse e lançasse um decreto, assinasse um decreto e autorizasse que fosse lançado na cova dos leões qualquer pessoa que pelo espaço de 30 dias fizesse petição a qualquer outro homem ou a qualquer outro deus que não fosse o rei Dário. Dário provavelmente não entendeu aquilo, mas assinou.
estou vendo muito significado nisso, tudo bem. E aí, aqueles governadores invejosos e ciumentos foram lá para ver se Daniel continuava mantendo aquele terrível hábito que nada tinha a ver com Babilônia, mas que tudo tinha a ver com Israel. E olha o que aconteceu. Versículo 10. Versículo 11 primeiro. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Agora volte para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto. Está vendo aí? Começamos com o quarto, vamos terminar com o quarto, é profético. Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aqui está um hábito construído, baseado no reino que Daniel fazia parte. 3 vezes por dia, um homem que tinha imensas responsabilidades, parava tudo, entrava no seu quarto, rompia com o calor da pressão de Babilônia, porque Babilônia tem hora que faz tanta pressão na nossa mente, na alma. Quem já passou por isso? Não é? Pressões de guerra, você não entende nem o porquê, é tanta pressão na mente, guerra na alma. Você olha para um lado e para o outro e o que é isso que está acontecendo? Já aconteceu com alguém? Daniel rompia aquele calor de Babilônia, aquela pressão, e abria janelas para as bandas de Jerusalém. 3 vezes por dia se conectava com as suas origens. 3 vezes por dia se linkava com os princípios do reino. 3 vezes por dia deixava que as brisas que vinham lá de Jerusalém visitasse ele, rompendo com o calor de Babilônia. Quer se manter firme e fiel? Abra janelas. Entre no teu quarto. Para abrir primeiro tem que entrar. Não pode abrir se não entrar. Igreja, se você esquecer de tudo que eu falei aqui, ou se você não gostou, está perdoado, desde que não esqueça isso. É tempo de voltar para o quarto. Como se vence Babilônia? Entrando no quarto, abrindo as janelas com a sua origem, os princípios do reino, para as bandas de Jerusalém, da igreja em Atos, da igreja primitiva, da pureza bíblica, do verdadeiro cristianismo, onde todos tinham tudo em comum, onde se amavam, praticavam a palavra, testemunhavam, ajudavam uns aos outros, cresciam na graça e no conhecimento. É se conectar com as nossas origens, a romper com Babilônia e se voltar para Jerusalém. E 3 vezes por dia se ajoelhar. Eu não estou mandando você ou te instruindo a orar 3, 4, 2 vezes por dia. Eu estou falando que a oração tem que ser um hábito como Daniel costumava fazer. Entrar no seu quarto tem que ser um hábito. Abrir as janelas para Jerusalém, isso tem um significado espiritual. Deixar que a pureza da palavra e do reino de Deus te visite. Posso ouvir um amém? E para a gente orar, como terminou a história de Daniel? 2 versículos apenas. Aliás, 1 versículo e um pequeno texto. Ainda no capítulo 6. Daniel, vocês sabem, foi lançado nesse capítulo na cova dos leões, porque não abriu mão do seu hábito. E lá na cova, ele foi lançado provavelmente no final de tarde. E naquela noite o rei não conseguiu dormir. Porque o rei amava Daniel e sabia da integridade dele. E o rei começou a perceber que na verdade uma armação tinha sido feita, e por isso que Daniel foi lançado ali, por inveja e ciúme. E o rei não conseguiu dormir aquela noite, não conseguiu comer naquela noite, não conseguiu desfrutar dos prazeres que ele tinha todas as noites naquela noite.
O rei ficou angustiado, com insônia. E eu acho que Daniel teve uma bela de uma noite de sono, com um belo de um travesseiro bem diferente. Falam aí dos travesseiros de pele de ganso, né? Dizem que é chique e que é gostoso. Talvez esse foi o travesseiro do rei, mas ele não conseguiu. Mas Daniel pegou uma baita de uma juba e disse: dá licença, cara. O rei não conseguiu se divertir. E eu tenho para mim que Daniel naquela noite ficou... Eu acho até que quando foram tirar ele, eu acho que Daniel... Já, cara? Peraí. É porque tem alguém aqui comigo. O melhor lugar, não importa a circunstância, se Ele está conosco, esse é o melhor lugar para se estar. Seja nas covas, seja nos antros, seja em Babilônia, se Ele está conosco, nós vamos prevalecer. E aí o rei chega lá no outro dia de manhã e diz: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso, versículo 20, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? E Daniel falou: ó rei, vive eternamente. Se fosse hoje em dia, eu acho que Daniel diria algo do tipo: relaxa, rei. Relaxa, mano. Relaxa, brother. Ele veio. Ele sempre vem socorrer aqueles que são fiéis a Ele. Quando o rei vê aquilo, isso é a conclusão para você me dizer se Daniel cumpriu ou não cumpriu o propósito. Quando o rei vê aquilo, ele decide escrever um decreto. E o versículo 25 diz assim, 6:25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas. Olha, gente, olha o que um homem foi capaz de fazer. Olha o que a atitude de um Daniel em Babilônia causou nas nações. Vocês estão me ouvindo? Esse é o propósito. Daniel cumpriu o seu propósito. O nome do Senhor foi honrado nas nações. Essa é a missão da igreja desse tempo. Essa é a sua missão, meu querido, individualmente. Glorificar e levar o nome dele aonde você for. E alguns aqui literalmente irão levar o nome dele às nações. Por causa do ato aparentemente isolado de um homem. Agora as nações ficaram conhecendo por meio das mãos de um rei ímpio que se converteu. Aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu acho que quando a galera leu esse rei falando de paz, ele nunca falou de paz, só falava de guerra. Ele encontrou o príncipe da paz. Quem vence a guerra é o príncipe da paz. Por isso que a gente vai vencer as guerras. Faço um decreto, verso 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus da IABV, da igreja do Senhor, do meu povo aqui na terra. Tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Meu
Meu amigo, esse decreto virou uma pregação de avivamento, virou um compêndio teológico, virou um tratado. Ele não acabou não, viu? Isso é para você e para mim. Você que precisa de libertação em alguma área, sua família precisa ser livre, Ele livra e salva. Não é Daniel, é um tal de Dário. Faz sinais se sua vida precisa de um sinal. Se há algum milagre, uma maravilha precisa acontecer, o Deus de Daniel, que por acaso é o seu Deus, Ele também faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então Daniel levou a glória de Deus às nações. E em último lugar, versículo 28, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E no capítulo 1, versículo 21 diz: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Escute isso, essa é a última coisa para a gente orar. Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, caiu. Babilônia, o grande império infalível, caiu. Veio Dário, o Medo, um novo império, um novo rei, passou. Veio Ciro o grande, rei dos persas, e Daniel permanecia. Porque como disse João em 1 João 2,17, aquele que faz a vontade de Deus. Aliás, antes disso, mesmo versículo, o mundo passa. Escute, Babilônia vai passar. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Essa tatuagem eu libero sobre você. Reis se levantarão e cairão, impérios se levantarão e cairão, mas aquele que decide cumprir a vontade e o propósito do seu Deus, ele vai permanecer para sempre. Por favor, fique de pé. Oh, lama surianta, alama surianta labas. Como vencer Babilônia, o mundo, e viver o reino e manifestar o reino que está dentro de nós, como disse Jesus em Lucas 17. Primeiro, não abrindo mão da cultura do reino. Se você decide não abrir mão da cultura do reino de Deus, levanta sua mão, dá um sinal. Segundo, tomando decisões corretas, decisões baseadas nos princípios do reino. Quem decide isso também? E terceiro lugar, tendo o espírito do reino, um espírito excelente, sendo cheio do Espírito de Deus. Assim você glorificará a Ele e você permanecerá firme e fiel. Dizem que os jovens são inconstantes. Eu quebro essa palavra nessa tarde em nome de Jesus, porque a geração de Daniel vai permanecer, não vai abrir mão. As meninas, quando verem um menino forçando a barra, vão dizer: ô gatinho, cai fora. Eu pertenço e não abro mão do reino o qual eu faço parte. Antes de você, alguém chegou antes. Eu tenho uma aliança com Ele.
Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu oro por um santo temor nesse ambiente, Pai. Eu oro, Senhor, por um entendimento da época em que estamos. Como Daniel compreendeu, e mesmo por volta dos 15 anos, quando chegou em Babilônia, tomou a mais importante decisão da sua vida. Aqui eu vou começar da forma correta. Eu não vou comer dos deliciosos manjares do rei. Está na hora de começarmos uma dieta bíblica, uma dieta de se comprometerem diariamente, se alimentar dos legumes da palavra de Deus e de bebermos das águas da revelação do Espírito. Porque quando você lê a palavra debaixo da revelação, debaixo de um espírito de oração, é tanta água potável, tanta água cristalina, a letra vai saltando, é revelação para tudo que é lado. E daqui a pouco a sua dificuldade não é ler, é parar de ler. Essa não é uma palavra para que você goste ou não goste. Não tem isso. Aliás, eu também prefiro dos manjares. Eu sei que é mais delicioso o estilo de vida do mundo. Eu vim de lá. Mas eu decidi que eu vou ficar com os legumes do reino. Que se levante uma geração de Daniels, cujo Deus é a nossa justiça. E que vem, eu quero chamar rapidamente os Daniels dessa geração e as Danielas. Eu quero chamar os jovens que querem se manter fiel, que vão proclamar o nome dele nas nações, que não vão abrir mão do reino. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, mas às vezes as minhas lágrimas me encontram. Eu tenho medo de não conseguir. Forças e eu penso em desistir, mas você me faz tão feliz. Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Eu amo a tua presença, você me faz tão feliz. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram e eu tenho medo de não conseguir. Vem o medo, vem. O medo me tira as forças e do
atenção, equipe, por favor, me ajuda, estejam ligados aí. Ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus, vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram e eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Mas eu não vou olhar pra trás, eu não vou desistir do caminho, eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Mas eu não vou olhar pra trás, eu não vou desistir do caminho, eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim. Eu não vou, porque vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Eu sei, você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Mas às vezes as minhas lágrimas me encontram, eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Mas eu não vou olhar pra trás, eu não vou desistir do caminho, eu não vou abrir mão de tudo que você sonhou pra mim.
deixado tudo, ter largado todo mundo e ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus, vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado todo mundo, ter amado a cruz, ter seguido você, Jesus. Você me faz tão feliz, eu amo tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo tua presença. Você me faz tão feliz, eu amo tua presença. Você